Sob um céu vermelho sangue, corvos pairavam, grasnando ameaçadoramente sobre um campo de batalha sem vida. Em meio a espadas quebradas e escombros, um guerreiro jazia de costas, sozinho na devastação. Lentamente, ele recuperava a consciência. As marcas severas da batalha, hematomas e sangue visíveis em seu rosto, enquanto ele se perguntava se havia desmaiado. Com grande esforço, conseguiu levantar o tronco e se sentar, observando a destruição ao seu redor e sua enorme espada caída nas proximidades. Duas perguntas ocupavam sua mente. Quanto tempo ele esteve inconsciente? E o que aconteceu com a batalha? De repente, perdido em pensamentos, uma dor aguda e excruciante atravessou seu peito, fazendo-o curvar-se, segurando o local da dor, concluindo que algumas de suas costelas estavam quebradas. Apesar da grave lesão, ele reuniu o que restava de sua determinação. Percebendo que ainda podia se mover, começou a procurar por seus companheiros. Mas o que viu encheu seu coração de tristeza, pois encontrou os corpos de seus colegas de equipe espalhados por todos os lados. Um de seus companheiros, o mago de túnica laranja, estava lutando bravamente, usando seus talismãs brilhantes para afastar dois inimigos sombrios antes que uma violenta explosão brilhasse. A cena então mudou para o principal adversário, o Rei Demônio, uma figura gigante blindada carregando uma espada roxa mortal em seu ombro, sob a sombra de um eclipse negro eterno. O herói de cabelos loiros o enfrentava com toda a coragem. O Rei Demônio revelou seu verdadeiro poder, a autoridade do Rei Demônio. Uma névoa começou a se formar ao redor e sob os pés do herói, da qual emergiu um exército massivo de mortos-vivos. O guerreiro ficou surpreso com a aparição de tantos mortos-vivos, concluindo que esse era um poder que o Rei Demônio havia escondido até aquele momento. Ele gritou, chamando seus companheiros por ajuda. Sacerdote. O sacerdote virou-se para a origem do som, o guerreiro ladino. O ladino pediu ao sacerdote que lançasse o feitiço de autoridade sobre ele e avançou em alta velocidade contra o Rei Demônio. O sacerdote lançou o feitiço entoando: "Você que compreendeu a autoridade, empreste-nos seu poder." Em resposta, ele ativou sua habilidade, a autoridade da luz, esquecimento doloroso, no ladino, resultando em uma explosão massiva de luz branca que sobrepujou a escuridão. O ladino avançou com toda a força, destruindo todos os mortos-vivos em seu caminho. Mas o exército de mortos-vivos era interminável, avançando contra ele sem trégua, não lhe dando chance de recuperar o fôlego ou firmar os pés. O ladino brandiu sua espada violentamente, os golpes caindo como uma tempestade, cortando os mortos-vivos em pedaços, declarando que cuidaria de todos os inimigos para abrir caminho para seu companheiro. Ele gritou com toda a força, um grito que abalou o campo de batalha, incentivando o herói a avançar e enfrentar o Rei Demônio sem hesitação. O herói avançou firmemente em direção ao Rei Demônio, seus olhos cheios de determinação, sua espada brilhando com poder, pronto para o confronto com toda a coragem, sua energia colidindo com a energia roxa do rei em um duelo final decisivo. Os sons da colisão entre a espada do herói e o poder do Rei Demônio ecoavam, cada golpe fazendo o chão tremer. Mas, apesar da feroz batalha, ambos permaneciam firmes, sem um vencedor claro. A luta violenta entre eles causou a destruição completa dos arredores. O conflito entre o herói e o Rei Demônio se intensificava. Em um momento decisivo, o herói desferiu um golpe esmagador com sua espada, que penetrou o corpo do Rei Demônio, cortando seu braço. O herói declarou diante do Rei Demônio que tudo estava acabado. Ele o encarou com um olhar penetrante, apontando sua espada, afirmando que seu fim era inevitável. O braço do Rei Demônio estava se regenerando a uma velocidade impressionante. Em um momento de descuido, ele estendeu sua mão poderosa e agarrou o herói com a velocidade de um raio. O Rei Demônio falou com uma calma ameaçadora, afirmando que não havia fim, apenas uma continuação. Seu corpo começou a brilhar com uma energia instável, e o herói percebeu que seu oponente planejava se autodestruir. Antes que a explosão pudesse engolir tudo, o ladino apareceu de repente, olhando para o herói, que parecia congelado, perguntando por que ele havia parado. O ladino cortou a mão do Rei Demônio que segurava o herói com toda a força, permanecendo para enfrentar a morte, declarando que se precisassem morrer, morreriam juntos. O herói gritou o nome do ladino em desespero, enquanto uma explosão massiva consumiu ambos, o ladino e o Rei Demônio. No rescaldo da explosão, apenas o silêncio permaneceu antes que um pilar negro misterioso, conhecido como a Transição do Abismo, irrompesse do chão. O sacerdote olhou para o pilar com confusão, perguntando-se o que era.
Enquanto isso, o herói que sobreviveu graças ao sacrifício de seu companheiro viu o espectro do Ladino e pensou que ele havia escapado da explosão, mas congelou em choque ao ver o Ladino com um enorme buraco em seu corpo causado pela explosão. Nesse momento, outro monstro apareceu no campo de batalha, olhando para os restos desvanecidos do Rei Demônio. Ele expressou sua decepção, tendo esperado testemunhar a ascensão de seu mestre ao trono do poder. Mas o que aconteceu parecia apenas uma morte fútil. De repente, o Ladino, apesar de sua lesão, levantou-se e avançou, chutando o monstro diretamente no rosto com grande força. O monstro notou que o Ladino havia, de alguma forma, sobrevivido à explosão. Sua surpresa cresceu ao perceber a verdade. A sobrevivência do Ladino significava que ele também possuía a qualificação para ascender ao trono da autoridade. Ele jogou o Ladino no chão. O Ladino gritou para o herói, alertando-o que aquele era o momento certo para atacar. O herói e o sacerdote responderam imediatamente, convocando a autoridade da luz na forma de sua espada sagrada, Ascalon. Com um golpe decisivo, ele trouxe a espada sobre o monstro, destruindo-o completamente. Após a poeira assentar, o mago apareceu, perguntando com preocupação se o herói e o Ladino estavam a salvo. O herói chamou o sacerdote para se aproximar, e o sacerdote expressou seu alívio por estarem seguros. Ao chegar, ele notou o corpo do Ladino ao lado do herói, cujas feridas começaram a se regenerar e curar sozinhas, para sua surpresa. De longe, um seguidor do Rei Demônio observava a cena, pensando consigo mesmo que, embora estivesse momentaneamente confuso, as coisas estavam prosseguindo como deveriam. Ele então perguntou ao sacerdote se o herói havia recebido a bênção corretamente. O herói virou-se para o Rei Demônio, que ainda estava vivo apesar de tudo. O Rei Demônio tranquilizou o herói, dizendo para não se preocupar, explicando que seu corpo físico havia cumprido seu propósito e estava começando a colapsar, e que a vitória era no final deles. Em sua mensagem final, ele disse que sua história terminava ali e que agora era a vez do herói começar a sua. O Rei Demônio previu que o herói seria forçado a fazer inúmeras escolhas e afundaria em um desespero mais profundo do que nunca. E que mesmo que caísse fosse esmagado pela responsabilidade colocada sobre ele, deveria orar, nunca parar e continuar avançando. Seu último desejo foi que a jornada do herói tivesse um final diferente do seu, que ele descreveu como vazio e tolo. Com seu último traço desaparecendo e o céu clareando, a batalha que determinou o destino do mundo terminou. Depois disso, os dias passaram rapidamente. O mago foi capturado pelo diretor da escola de magia e retornou a ela. A fada também embarcou em uma jornada de volta à sua terra natal. Quanto ao sacerdote, ele deu seus últimos adeus e deixou o mundo mortal mais uma vez. O herói foi coroado rei em meio à celebração de seu povo, e o Ladino também retornou ao seu lugar original. Assim, a falsa luz desvaneceu. A vida começou a se agitar novamente sob os raios do sol, e o medo deixou o cotidiano das pessoas, iniciando uma era de paz que durou por muito tempo. Aproximadamente 150 anos. Anos depois, uma pessoa com uma cabeça parecida com um crânio sentava-se encostada em uma árvore, declarando que também estava continuando em seu caminho. Ficou claro que essa pessoa era o Ladino, ex-membro do grupo do herói, agora com mais de 150 anos, questionando-se: será que peguei um resfriado? Ele contemplava as imensas mudanças que ocorreram no mundo ao seu redor, onde montanhas que pareciam inamovíveis desmoronaram e planícies planas se transformaram em desertos áridos. O Ladino continuou sua contemplação sob a luz das estrelas, pensando que a única coisa que não havia mudado após todos esses anos eram as estrelas e ele mesmo. Mas rapidamente se corrigiu, percebendo que até ele havia mudado. Ele olhou para sua mão enrugada enquanto pensava na maldição da imortalidade que lhe fora imposta. O que deveria ser uma bênção concedida pelo Rei Demônio antes de sua morte, era na realidade uma maldição eterna que nunca desapareceria. Ele questionou o propósito dessa imortalidade, o significado de sua existência, se ele não podia nem mesmo desaparecer, e seu destino de permanecer sozinho para sempre. Enquanto perdido em seus pensamentos existenciais, uma estrela cadente chamou sua atenção. Uma criança pequena passou por ele, que ao vê-lo, gritou de espanto. Um esqueleto falante. Após 150 anos desde a batalha com o Rei Demônio, o tempo que havia parado para o Ladino começou a fluir novamente. Em uma montanha atrás da vila de Changtep, nos arredores do Império, a garotinha olhou para o Ladino com curiosidade.
O ladino se perguntou por que ela estava naquele lugar tão tarde da noite. De repente, a garota agarrou o rosto do ladino, chocando-o, enquanto ela exclamava maravilhada por ele ser um esqueleto falante. Pare com isso! Já vi muitas crianças se perderem nas montanhas, mas você é a primeira a me tocar assim. Não te ensinaram a fugir ao ver algo desumano? A garota respondeu sem hesitação. Me ensinaram a não julgar os outros pela aparência. O ladino resmungou para si mesmo que estava sentindo nostalgia e emoção pela primeira vez em muito tempo, apenas para ser interrompido pela aparição dessa garota estranha. A menina perguntou ansiosamente sobre a identidade do ladino. Quem é você? Essa espada estranha. Você é um cavaleiro? O ladino negou ser um mestre e começou a se vangloriar, dizendo que era um mensageiro imperial que viajava pelo país, carregando mensagens do imperador e que atualmente protegia aquela montanha com uma espada amaldiçoada. Este não é um trabalho que qualquer um pode fazer. Requer conhecimento de magia de alto nível, como invocar espíritos. Para provar seu ponto, ele invocou uma pequena criatura fantasmagórica roxa de sua espada. A fascinação da garota cresceu, e ela exclamou animadamente que o ladino devia ser muito forte. Você deve ser muito forte. Me aceite como sua discípula. Quero me tornar forte. O ladino riu, pensando consigo mesmo que estava entediado com sua rotina diária repetitiva, mas recusou o pedido da garota, afirmando que isso é um incômodo. Ela ficou surpresa com a recusa. A história não deveria ser com você me aceitando como discípula? A garotinha não aceitou a recusa do ladino e começou a insistir, chamando-o de mesquinho e esqueleto sem coração. Ele ignorou o resto de suas palavras e respondeu rispidamente, confirmando mais uma vez que não era um mestre. Na manhã seguinte, enquanto o ladino relaxava sob a árvore, ficou surpreso ao encontrar a garota ainda lá, gritando entusiasmada e praticando com um graveto como espada. Ele perguntou para a menina se ela não vai para casa, e a menina respondeu que não sairia até que fosse ensinada esgrima. O ladino insistiu que ela fosse para casa, expressando sua preocupação de que os pais dela ficariam preocupados e reclamando que, por causa de sua aparência esquelética, ele era frequentemente confundido com um monstro que sequestra crianças. A menina afirmou: Não se preocupe com isso. Minha casa pegou fogo e meus pais morreram no acidente. Minha mãe me disse antes de morrer que eu precisava me tornar forte para sobreviver sozinha. É por isso que insisto tanto em aprender a lutar. Agora você entende minha situação? O ladino suspirou lentamente e, após um momento de silêncio, finalmente concordou em ensinar esgrima a ela, dizendo que não pode continuar recusando o pedido de uma criança. A garota ficou radiante de alegria e pediu que ele confirmasse o que disse. O ladino respondeu afirmativamente. Ela rapidamente dispensou a confusão e agradeceu entusiasmada. Depois disso, o ladino olhou para o céu, como se estivesse se dirigindo ao falecido imperador, dizendo que seu povo havia passado por uma grande provação, e por isso ele ensinaria essa criança a ser autossuficiente, considerando isso uma expiação por sua falha em entregar a mensagem do imperador. A partir daquele dia, a longa jornada de treinamento dela começou. Dias e anos passaram enquanto treinavam juntos, compartilhando momentos de descanso sob a árvore. O ladino invocava monstros de sua espada, e a garota começava a treinar para enfrentar luz. Às vezes, eles até assustavam viajantes como uma forma de brincadeira, e um laço forte e único cresceu entre eles. Eles passaram a depender da presença um do outro. A garota melhorava gradualmente no uso da espada. Durante seu treinamento com o ladino, ela trocava golpes com ele ferozmente. Apesar disso, ambos estavam felizes com o tempo que passavam juntos. Após 11 anos, o ladino, que havia capturado um coelho, chamou: Garota, venha comer. E uma voz respondeu: Sim, mestre. Após 11 anos, a pequena garota havia se tornado uma jovem atraente com cabelos loiros compridos. Ela sentou-se ao lado do ladino para dizer que tinha algo sério para discutir. O que é tão importante que mudou o clima tão de repente? Então, ela começou a explicar a situação. A vila onde eu morava foi abandonada pelas pessoas devido a um aumento repentino de monstros, e o Império a desertou, fazendo todos perderem a esperança. Eu me tornei forte o suficiente. O ladino imediatamente percebeu que ela planejava se tornar uma heroína,
e disse a ela que, após 11 anos treinando-a, ele podia ler seus pensamentos. Ele se lembrou de seu velho amigo, o herói, que tinha o mesmo sonho de ajudar as pessoas e como, apesar do ridículo daqueles ao seu redor, que diziam que ele não era digno ou que era impossível, ele sempre respondia que não precisava de qualificações para salvar pessoas. Naquele momento, o Ladino decidiu apoiá-la em seu empreendimento. Como o único herdeiro e mestre das técnicas de caça do norte, ele lhe deu uma adaga como presente, mantendo suas tradições. Use esta espada sempre com boas intenções. Vá salvar o mundo e depois volte para mim. Estarei sempre esperando por você neste mesmo lugar. Após ela partir, o Ladino ficou sozinho novamente, imaginando quanto tempo a jornada dela levaria, esperando que pudesse durar 5 ou 10 anos. Ele apenas tinha que proteger aquele lugar até então, acreditando que ela teria sucesso em sua missão e retornaria. O Ladino decidiu que apenas tinha que esperar pacientemente pelo retorno dela. Essa breve conexão em sua longa vida o havia mudado. Diferente do passado, esperar não era mais algo assustador para ele. Após um longo tempo enquanto estava sentado sozinho, ele foi surpreendido pelo retorno dela, carregando as cicatrizes de uma batalha feroz. Ela o cumprimentou e ele mal a reconheceu após todo esse tempo. A jovem começou a relatar entusiasticamente suas incríveis aventuras e como o império era muito maior do que ela imaginava, cheio de novos lugares e coisas. A jovem mulher, agora conhecida como a heroína, enfrentou muitos monstros e usou o que aprendeu com o Ladino para ajudar as pessoas. Graças às suas ações, as pessoas começaram a chamá-la de heroína. Isso, no entanto, enfureceu o imperador, que havia como um obstáculo para estabelecer sua autoridade imperial. Assim, ele ordenou seu assassinato. Enquanto ela falava com o Ladino, começou a sentir tontura e cambaleou, caindo em seus braços. Em seus momentos finais, ela o abraçou com força, perguntando: "Você está bem? Chorou enquanto estive fora?" Nos braços do Ladino, a heroína pronunciou suas últimas palavras, expressando seu desejo de ouvir a história dele antes de dar seu último suspiro. Os olhos do Ladino se encheram de raiva e ódio contra todos que a machucaram. Enquanto isso, uma tropa de cavaleiros imperiais chegou à montanha. Um dos soldados resmungou que a heroína amaldiçoada não morreu pacificamente, mas veio para aquela montanha para morrer. O comandante ordenou que o soldado ficasse em silêncio e continuasse a busca. O comandante dos cavaleiros descobriu alguém na floresta e ordenou que descesse a montanha imediatamente e arrumasse suas coisas. Era o Ladino, que perguntou, surpreso, por que deveria deixar a montanha, acrescentando que aquele lugar não era mais uma montanha. O Ladino revelou seu verdadeiro poder e invocou monstros, transformando a área em uma cena horrível cheia de restos de monstros que atacaram os cavaleiros. Ele disse a eles que 120 anos atrás, quando vagava pelo continente como mensageiro, encontrou os remanescentes do exército do rei demônio naquele lugar. Ele esmagou suas cabeças e desmembrou seus corpos, que se acumularam para formar o solo daquela terra, e a floresta cresceu sobre ela. Desde então, ele guardava aquele lugar, temendo que necromantes o usassem indevidamente. Mas agora parecia não haver mais necessidade disso. Em meio ao espanto dos cavaleiros, o comandante ordenou que todos se acalmassem e tomassem suas posições, explicando que a capacidade de um único necromante para controlar mortos-vivos era limitada, independentemente do número de corpos disponíveis. Mas ele parou de falar abruptamente ao ver o tamanho do exército invocado pelo Ladino. O comandante percebeu que não havia esperança de enfrentar um número tão grande de monstros. Um enorme exército de mortos-vivos avançando em sua direção. E o comandante perguntou ao encarar o Ladino: "Quem é você?" O Ladino não deu chance ao comandante e o decapitou antes que ele pudesse resistir. Com orgulho e raiva, ele declarou sua verdadeira identidade. Não sou apenas um esqueleto. Sou a boca do imperador e a voz do império. Sua voz ecoou por todo o império, entregando uma mensagem ao seu povo. Em todos os lugares, as pessoas se perguntavam o que estava acontecendo. Então, o Ladino recitou a vontade do imperador fundador. Escutem, povo do império. Se o império se desviar da vontade de seu fundador, concedo aos nobres e súditos leais o direito de restaurá-lo ao seu caminho correto. É hora de vocês pagarem por seus crimes.
Em uma vila próxima, os sobreviventes do ataque de monstros viram um exército de mortos-vivos se aproximando. Eles gritaram alertas, e os soldados restantes correram para lutar contra os monstros com todas as suas forças. O comandante ordenou que as unidades remanescentes se reunissem para repelir o ataque iminente. Em meio ao campo de batalha ardente, os cavaleiros perceberam que o que enfrentavam não era obra de um necromante comum, mas um verdadeiro exército de mortos-vivos. Diante desse perigo iminente, Aishir ordenou que todos abrissem caminho para ele, preparando-se para liberar sua primeira técnica de combate. Conhecida como caça ao lobo, Aishir lançou seu ataque, perguntando-se sobre a identidade do oponente capaz de invocar um exército inteiro. Aishir Soma era um dos cavaleiros imperiais. Um monstro gigante movendo-se entre os prédios da vila chamou sua atenção. Ao olhar mais de perto, ele viu que o necromante estava sendo carregado pela mão do monstro gigante, movendo-se na vanguarda do exército de mortos-vivos, o que o surpreendeu, pois um mago como ele deveria estar protegido atrás de seu exército, não na linha de frente. Aishir preparou-se para atacar novamente com sua técnica de caça ao lobo. Ele cortou a perna do monstro gigante que carregava o ladino e emboscou o ladino com um golpe de lança que atingiu sua perna em um ângulo impossível. Ao ver o ataque que atingiu sua perna, o ladino concluiu que Aishir foi quem cortou a perna da heroína. Então, ele afirmou com raiva: Então foi você quem cortou a perna dela. Ele avançou contra Aishir em alta velocidade, vendo apenas um objetivo diante de si: eliminá-lo. Aishir conseguiu bloquear o ataque do ladino com grande dificuldade. Ele desviou habilmente a espada do ladino enquanto brandia a sua própria. Aishir expôs o corpo do ladino com um movimento rápido, deixando-o vulnerável a um ataque direto. Ele balançou sua espada em direção à cabeça do ladino, mas este desviou do golpe com facilidade. O ladino correu rapidamente para frente e chutou a perna de Aishir com força, fazendo-o perder o equilíbrio. Em seguida, desferiu um soco poderoso em seu rosto, derrubando-o no chão. Depois disso, o ladino pulou sobre Aishir, sentando-se sobre ele e começando a desferir uma sequência contínua de socos. Aishir tentou desesperadamente se levantar daquela posição, lutando para escapar do aperto violento do ladino. Ele reuniu o que restava de suas forças e chutou o ladino com força, afastando-o, então balançou sua espada no ar para empurrá-lo ainda mais e ganhar espaço para respirar. Então o guerreiro perguntou: Besta amaldiçoada, é a primeira vez que sou pressionado assim desde meu encontro com os 4 cavaleiros. Quem é você de verdade? O ladino respondeu que era o Vingador. Aishir decidiu que precisava ganhar mais tempo e talvez provocar ainda mais seu oponente. Ele zombou da ideia de vingança, perguntando sarcasticamente por quem ele buscava vingança. Vingança? Por quem? Matei tantos que é impossível saber por qual vítima esse Vingador veio. Aishir sabia que a necromancia consumia uma enorme quantidade de energia, então decidiu ganhar tempo até que seu oponente estivesse exausto. Mas seu plano foi destruído quando o Vingador apareceu de repente ao seu lado, colocando a mão em seu rosto. Aishir tentou resistir, mas o ladino rapidamente perfurou sua mão com a espada, paralisando-o e fazendo-o incapaz de segurar sua arma. Você se vangloria de matar as pessoas do Império, até mesmo minha discípula, a heroína, sofreram por causa dessa busca mesquinha pelo poder. Ignorando a dor em sua mão, Aishir tentou atacar o ladino com uma determinação desesperada de derrubá-lo, mas o ladino o chutou com força, enviando-o voando para os escombros. De entre os destroços, Aishir justificou suas ações dizendo: Tudo o que fiz foi pela causa do Império. Essas mortes eram necessárias. O ladino, em seguida, retrucou: Você é uma pessoa patética. Se suas ações eram necessárias, então sua morte hoje pelas minhas mãos também é necessária. O guerreiro afirmou com confiança que não morreria hoje. De repente, o céu se abriu enquanto pilares de luz azul subiam do chão. Era o momento que Aishir estava esperando. Como o escudo de barreira anti-mortos-vivos havia sido preparado usando 155 baterias de mana humana, ele declarou que sua missão estava concluída e ordenou a ativação da barreira.
Uma onda massiva de energia sagrada foi liberada, aniquilando completamente o exército de mortos-vivos. Os cavaleiros regozijaram-se com o desaparecimento dos monstros diante deles. O guerreiro, confiante na vitória, declarou: Venci. Seu exército foi destruído. Esta barreira foi criada pelo mago do grupo dos heróis há 120 anos, descrita como a maior da história. O ladino afirmou: Eu sei disso. Lembro-me bem do espírito artesão teimoso daquele mago. Aishir ficou surpreso com o que viu. Então o ladino declarou que... O exército não importa. Posso invocar outro. Desta vez, aqueles que estarão comigo serão as próprias vítimas do Império. Os cidadãos explorados que se juntarão a mim na minha busca por vingança. Prometo trazer o fim do Império. Suas memórias o levaram de volta ao passado, ao seu antigo grupo, onde odiavam a guerra, mas tinham que lutar para proteger o que era precioso para eles. Eram dias em que a morte parecia inevitável, e ele pensou que aqueles dias haviam acabado para sempre. Enquanto o ladino mergulhava fundo em suas memórias, ele se perguntou amargamente se todas aquelas vidas perdidas e sacrifícios feitos foram por um futuro como este. Ele não encontrou uma resposta satisfatória. Tudo o que sabia era que, outrora, ele foi para o campo de batalha, mas já não se lembrava do motivo que o impulsionava ou por quem estava lutando. Nesse tempo sem eles, ele sentiu uma profunda sensação de perda, perguntando-se para onde deveria ir agora. 4 dias após a exterminação da heroína, o ladino encontrou-se na Vila de Aventureiros do Norte, no continente norte. Ele entrou na Guilda dos Aventureiros, o único lugar aberto naquele momento, e abriu um mapa antigo, pedindo ajuda para encontrar seu caminho, explicando que se perdeu enquanto seguia para o norte ao longo das montanhas. Uma das pessoas ali respondeu rudemente que aquela era uma guilda de aventureiros, não um posto de informações local. Mas o ladino afirmou calmamente que sairia assim que obtivesse o que desejava. O aventureiro notou que o ladino, que alegava estar perdido, exalava um forte cheiro de sangue. Acrescentou que se lembrava de um rumor sinistro que havia se espalhado recentemente sobre um necromante que matara cavaleiros e destruíra a vila de Changtap atrás das montanhas. Sem aviso prévio, o aventureiro investiu contra o ladino num ataque veloz. Em seguida, perguntou diretamente ao ladino se aquele rumor era sobre ele, revelando seu rosto esquelético e gritando que era um morto-vivo. O ladino advertiu seus atacantes a escolherem seus adversários com mais sabedoria. Depois, desencadeou seu poder numa violenta explosão, golpeando o chão com força e chamando-os de crianças. Com esse golpe decisivo, o ladino conseguiu eliminar o assassino que se escondia sob a terra, aguardando o momento certo para atacar. Lo, o líder dos aventureiros, reconheceu o fracasso da emboscada e ordenou a seus homens que o matassem. O ladino recebeu a ordem com frieza, lembrando-lhes que não fizera nada além de pedir ajuda para encontrar seu caminho. Em seguida, cerrou o punho e declarou que tudo o que acontecesse dali em diante seria inteiramente culpa deles. Um homem enorme avançou contra ele com a espada erguida, gritando para que morresse. Mas o ladino bloqueou o ataque com facilidade e desferiu uma série de golpes contra ele. Depois aplicou um golpe final que o derrubou no chão. Outra pessoa carregou contra o ladino, desferindo uma sequência de estocadas com sua lança. Mas o ladino esquivou-se facilmente dos ataques. Bloqueou a lança com a própria mão, surpreendendo seu oponente. Agarrou-o então e o arremessou com força no chão. Em seguida, olhou ao redor e percebeu que outras 2 pessoas se aproximavam. Os assassinos tentaram cercar o ladino pela frente e por trás, de modo que ele não pudesse bloquear nenhum dos 2. O ladino, porém, esquivou-se habilmente do ataque conjunto. Os 2 atacantes ficaram surpresos com o fracasso do golpe que acreditavam ser infalível. O ladino agarrou as cabeças de ambos e as esmagou violentamente contra o chão. Num instante, desapareceu diante deles num piscar de olhos. De repente, reapareceu atrás do líder dos aventureiros, que ficou chocado ao se perguntar como ele conseguira desaparecer. O líder tentou se afastar o máximo possível do ladino e começou a trocar golpes com ele. O ladino percebeu que a finta do oponente para a direita era apenas um truque e que o verdadeiro ataque era duplo, mas ainda assim conseguiu desviá-lo. Em seguida, chutou o aventureiro com força, arremessando-o contra a parede.
Os espectadores ficaram impressionados com a rapidez com que a luta terminou. Com um único golpe devastador, o ladino derrubou o líder no chão, infundindo medo nos corações dos aventureiros restantes, que não podiam acreditar que seu líder tivesse sido derrotado tão rapidamente. Quando o ladino estava prestes a acabar com os demais, um homem loiro apareceu subitamente e interrompeu a luta, declarando que podia dar ao ladino aquilo que ele queria. Os aventureiros reconheceram o homem e o chamaram de mestre da guilda. O homem se apresentou como Thor Finland, o mestre da Guilda dos Aventureiros do Norte, Garm, e sugeriu que fossem para outro lugar para conversar. No escritório da guilda, Thor começou mencionando a história do esqueleto que os aventureiros na montanha atrás da vila de Changtap estavam falando. Ele explicou que enviaram várias equipes de reconhecimento para investigar, mas elas voltaram de mãos vazias, o que os fez pensar que era apenas um rumor. Expressando sua surpresa por ser verdade, o ladino o interrompeu bruscamente, dizendo que não tinha tempo a perder e pediu que ele declarasse seu pedido diretamente. Thor explicou que seu pedido era simples. Ele disse que a guilda, apesar de pertencer ao Império, sofria de negligência prolongada. Os aldeões abandonaram suas casas em busca de segurança, e aqueles que permaneceram morreram em missões imprudentes para defender sua cidade, enquanto os demais viviam com medo constante de ataques de monstros. Em outras palavras, Estamos apenas esperando a morte lentamente. o ladino repreendeu o mestre da guilda, perguntando se ele estava tentando reclamar de sua desgraça, e disse: Se não queriam morrer, deveriam ter resistido ao Império. Se você não faz nada, nada muda. Thor respondeu que não era que eles não fizeram nada, mas que não podiam fazer nada. Ele explicou que a responsabilidade pela lei e ordem nas terras abandonadas pelo Império recaía sobre aqueles que permaneceram. Os aventureiros que compartilhavam a mesma vontade se reuniram para proteger suas casas, e as outras guildas colocaram tudo o que tinham para proteger suas famílias e lares, o que os deixou em uma situação não diferente da atual. O ladino perguntou se eles já haviam considerado formar uma aliança entre as guildas para lutar contra o Império, o que ele respondeu: Você faz parecer simples, mas isso significaria declarar guerra. Não é só uma questão de coragem. Inúmeras pessoas morreriam. Thor admitiu que eles estavam esperando por alguém que o salvasse. Ele continuou dizendo que se agarraram desesperadamente à esperança. E então, a heroína apareceu. Sua esperança calorosa os tirou do desespero, e eles acreditaram que ela poderia salvá-los todos. A heroína nos trouxe esperança, mas nos agarramos a uma falsa esperança. Onde erramos? Foi tudo apenas tolice? Thor olhou para o ladino com determinação, explicando: Conhecê-lo hoje me fez perceber que nos faltava ódio. Não me importo mais se o amanhã não vier ou se nossas casas forem destruídas. Se pudermos matar nossos inimigos, a morte é um preço que vale a pena pagar. Essa é a realidade da guerra. Thor fez um pedido ao ladino, prometendo designar imediatamente 2 aventureiros para acompanhá-lo, e que mais tarde reuniriam tudo o que tinham para apoiá-lo. Não me importa se você é um vingador ou um demônio. Permita que todos nós nos juntemos à sua guerra. O ladino se desculpou dizendo que não pretendia destruir a guilda, e admitiu que a culpa também era dele, por permitir que o Império negligenciasse aquelas terras até que a situação das vilas chegasse a esse ponto. Ele observou que 150 anos haviam se passado desde que aceitou um pedido pela última vez. Então, colocou um cartão de aventureiro vermelho na mesa. Thor ficou atônito, perguntando-se se era um cartão de aventureiro de classe Rubi da Era da Grande Guerra, o maior rank, que havia desaparecido há muito tempo. O ladino esclareceu: Não se preocupe com minha identidade. Sou apenas um fantasma de um passado sujo. Ele anunciou sua aceitação do pedido, explicando que seu primeiro destino era a Cordilheira do Norte, a maior e mais perigosa cordilheira do continente, onde a neve nunca para de cair. O ladino começou a percorrer o caminho da vila de Changtap até o posto dos aventureiros no norte. Após 5 dias desde que deixaram a vila, Rogue e seus 2 companheiros aventureiros avançavam com cautela pela cordilheira. Rogue observou que se moviam em um ritmo acelerado para uma marcha secreta. Um dos aventureiros, observando o horizonte com seus binóculos, respondeu que não podiam arriscar encontrar o exército do Império. Rogue confirmou que, de fato, estavam progredindo rapidamente.
Moody e Sammy avistaram outro grupo de pessoas no horizonte e Rogue se perguntou quem seriam e como conseguiram ultrapassá-los. Um deles supôs que provavelmente não era um grupo de busca os perseguindo, e então percebeu que eram sobreviventes da vila de Shanktap, que pareciam ter se juntado a outros que saqueavam vilas no caminho de volta à capital. Sua companheira, Harriet Spada, concluiu que o caminho deles fora bloqueado enquanto tentavam atravessar a cordilheira, o que era evidente pela falta de roupas de inverno do grupo. Rogue virou-se para seus dois companheiros e perguntou ao guia qual seria o destino caso tomassem o caminho inferior. Miran Sammy o corrigiu, apresentando-se à sua companheira Harriet Spada, pedindo a Rogue que ao menos lembrasse seus nomes. Ele então respondeu à pergunta, explicando que havia casas esparsas ao longo do caminho, e Harriet Spada previu que o grupo as atacaria em busca de comida e suprimentos. Harriet Spada comentou, com amargura, que saquear casas se tornara comum entre os cavaleiros do Império e que as províncias se acostumaram a isso desde que o atual imperador assumiu o trono. Após um momento de reflexão, Rogue anunciou calmamente que precisava eliminá-los antes que seus companheiros assimilassem o que ele dissera. Ele saltou do topo do penhasco, deixando-os em estado de choque e descrença. Lá embaixo, o caos irrompeu entre os soldados, que gritavam alerta sobre uma possível emboscada. Rogue aterrissou entre eles, confirmando seus temores. Harriet Spada correu à frente, gritando e questionando se ele estava tão desesperado para morrer. Do alto, Miran Sammy observava a cena e disse à companheira que aquele homem já estava morto. O alarme soou entre os soldados, que reconheceram o atacante, chamando-o de necromante da vila de Shanktap. Rogue começou a se mover entre os cavaleiros, derrubando-os um a um enquanto os gritos de outros pedindo clemência ecoavam. O comandante ordenou que seus homens parassem de recuar e cercassem o atacante. Ele tentou incentivá-los a atacar juntos, já que o inimigo era apenas um, mas suas palavras foram interrompidas por uma explosão de energia roxa de Rogue, que o matou. Rogue zombou do comandante morto, perguntando se ele realmente achava que estava sozinho e se seus olhos eram apenas enfeites. Então Rogue liberou seu verdadeiro poder, invocando um exército aterrorizante de espectros e espíritos roxos. Harriet Spada observava a cena à distância, percebendo que o poder que Rogue exibira na Guilda dos Aventureiros era apenas uma fração de sua força total. O exército fantasmagórico avançou sobre os soldados, destruindo suas fileiras. Miran Sammy reconheceu aqueles espíritos com terror, descrevendo-os como os fantasmas da vila de Shanktap. Quando a batalha se aproximava do fim, Miran Sammy sugeriu que descessem. Harriet Spada concordou, observando que a batalha estava decidida e logo terminaria. Na cena final, um cavaleiro solitário avançou em um ataque desesperado contra Rogue, soltando um último grito. Rogue desviou o ataque do cavaleiro, esquivando-se facilmente de sua lança, e então o chutou com força na cabeça antes que caísse ao chão. Rogue notou um colar dourado no pescoço do cavaleiro, cujo capacete se partira parcialmente ao cair morto. O colar trouxe Rogue de volta ao passado, ao momento em que o aventureiro lhe dera aquele colar como um pedido de desculpas, admitindo que não podia evitar desconfiar de alguém com sua aparência. O homem explicou que o colar era um amuleto de sorte para aventureiros, feito por sua filha. Rogue aceitou o presente e pediu que agradecesse à filha, mas o homem, com tristeza, disse que o exército imperial a matara 2 anos antes. Rogue pediu desculpas imediatamente, mas o homem o tranquilizou, dizendo que não era necessário, pois todos na vila carregavam feridas semelhantes e amaldiçoavam o império, sendo nada mais que açougueiros humanos queimando o que restava de suas vidas por vingança. Ele então ofereceu um conselho, pedindo que Rogue não destruísse sua vida buscando vingança como eles fizeram. Acrescentou que todos neste mundo têm alguém esperando por eles, e estava certo de que o mesmo se aplicava a Rogue, implorando que não seguisse muito longe por esse caminho. A memória desvaneceu, e Rogue ficou diante do cavaleiro, que fora apunhalado nas costas por um dos monstros de Rogue com uma lança, e cujas últimas palavras foram um pedido de desculpas à sua filha, Michelle. Rogue cerrou o punho com força, golpeou o espectro que dissipou imediatamente. Seus companheiros se aproximaram e Miran Sammy o elogiou, dizendo que ele fizera um bom trabalho. Ofereceu-se para cuidar da limpeza do local e coletar os corpos que ele precisaria para criar mais mortos-vivos enquanto descansava,
Mas Rogue o surpreendeu ao ordenar que todos os corpos fossem queimados. Seus companheiros expressaram surpresa, comentando que ele era um necromante peculiar, e Harriet Espada notou a profunda expressão de tristeza em seu rosto. Enquanto Rogue observava as chamas ardendo, a voz do Rei Demônio ecoou em sua mente, perguntando zombeteiramente: "Viu? O que eu te disse? É a sua vez, não é?" A voz continuou, alertando que Rogue seria forçado a fazer inúmeras escolhas, mergulharia em um desespero que nunca conhecera, e que o verdadeiro desespero ainda não começara. Rogue gritou com raiva, ordenando que a voz se calasse e permanecesse no submundo enquanto estivesse morta. O espectro do Rei Demônio riu alto, perguntando como Rogue achava que sobreviveria em seu estado atual. Disse-lhe para lutar como quisesse e tentar desafiar o destino. Mas no fim de seu caminho aguardava um desespero que nem mesmo o Rei Demônio conhecia, e o desafiou a tentar escapar de seu destino. Em outro lugar, Frey, uma das cavaleiras da guerra, apreciava a visão de um reino em chamas, expressando admiração pelo som dos gritos das pessoas e o cheiro do fogo. Um de seus soldados informou que os homens queriam jogar futebol com a cabeça da princesa, mas ela recusou, justificando que seu coração estava partido. Ela pensara que esse reino seria grande o suficiente para oferecer uma luta divertida, mas a batalha terminou rapidamente e de forma entediante. Ela se perguntou, com tédio, se havia alguém no Império louco o suficiente para iniciar uma luta. Nesse momento, um mensageiro do Império chegou, anunciando o surgimento de um enorme exército de mortos-vivos na Muralha Norte e trazendo a ordem do Imperador para subjugar o necromante maligno que liderava esse exército. Frey riu feliz, surpresa com a rápida aparição de um louco assim. Ela se levantou e ordenou que suas tropas se reunissem, declarando que era hora de ir para a guerra. Enquanto isso, Harriet Espada e Miran Sammy conversavam enquanto marchavam com um Rogue silencioso. Miran Sammy comentou que Rogue vinha andando como um cadáver há 2 semanas, sem dizer uma palavra, acrescentando que havia algo estranho nisso, questionando como uma cabeça poderia flutuar no ar assim. Harriet Espada lembrou as palavras do líder da guilda, que dizia que esse morto-vivo de Changtap provavelmente estava ligado à heroína recém-falecida. Ele destacou que Changtap era também onde a heroína passara sua infância, e que o momento de sua fuga dos cavaleiros para a vila coincidia com o incidente do exército de mortos-vivos. Mais importante, o estilo de luta de Rogue era uma réplica exata do da heroína. O líder da guilda concluiu que Rogue provavelmente não era uma má pessoa, apenas alguém desesperado e lutando como eles. Embora não soubesse por que ele se dirigia à Cordilheira Norte, estava certo de que Rogue não era inimigo. Ao mesmo tempo, não havia garantia de que fosse aliado, mas certamente era a chave para derrubar o Império. Thor Finland, o mestre da guilda, dissera aos aventureiros que confiaria a eles a tarefa de guiar Rogue, já que eram do norte. Harriet Espada questionou se alguém tão imprevisível quanto Rogue agiria conforme sua vontade, mas Thor os tranquilizou, expressando confiança em sua boa intuição. No caminho, Harriet Espada apontou na direção da vila de Changtap. Rogue concordou em fazer uma parada lá, o que trouxe de volta memórias do passado, de quando sua discípula colocava um saco de papel em sua cabeça e dos momentos felizes que passaram juntos na vila. Ao entrar na taverna familiar, a dona o cumprimentou. Ela disse que ele chegara tarde demais se viera em busca de velhas memórias, pois a taverna estava fechada há muito tempo. Então perguntou se ele ainda usava aquele saco de pão, revelando que o conhecia. Rogue ficou surpreso que ela o tivesse reconhecido. A dona da taverna explicou que sabia que ele era o mestre da garota que trabalhara para ela e que ouvira muitas histórias sobre ele, mas não sabia que era um morto-vivo falante. Depois disso, serviu-lhe um copo de um vinho barato chamado Dione e explicou que seu nome significava um novo começo. Ela revelou que sua discípula lhe confiara aquela bebida antes de partir, esperando um dia brindá-la com ele para celebrar sua jornada. Acrescentou que compartilhar esse vinho se tornara um costume entre aventureiros como um desejo por uma jornada segura. Mas com tristeza, mencionou que o vinho não era mais vendido, pois não havia mais aventureiros na vila. Ela então confrontou Rogue, dizendo que entendia seus motivos para se rebelar em um país em ruínas, mas acreditava que o caminho de vingança que ele seguia era errado. Questionou se a imagem que ele se tornara
Mesmo que conseguisse salvar o povo do Império no final, era realmente o que sua discípula teria desejado para ele. Afirmou que não acreditava nisso e que a garota teria querido algo mais brilhante para ele. Disse então que sua discípula deixara outras coisas com ela para passar a ele. Explicou que o sonho da garota era viver um conto de fadas, reunir companheiros, salvar pessoas e derrotar o mal. Ela quisera embarcar em uma aventura como as lendas dos aventureiros da classe Ruby e queria viver lá com ele. A palavra aventura ecoou na mente de Rogue, e ele percebeu como o ódio pode cegar as pessoas e fazer até os sábios perderem o rumo. Perguntou-se se sua raiva o estava levando a repetir os mesmos erros. Admitiu para si mesmo que, embora todos o chamassem de mestre, na verdade, apenas aprendera com sua discípula. Com uma determinação renovada, Rogue decidiu carregar os corações e sonhos deles em seus ombros. Agradeceu à dona da taverna pelo vinho e virou-se para partir. Ao sair, parecia que o espírito dela lhe perguntava para onde ele se dirigia agora. Rogue lembrou o significado do vinho, um novo começo. Declarou que, já que o bebera, era hora de partir novamente. Desta vez, sua jornada não seria por vingança, mas para viver o que sua discípula sempre desejara, uma aventura. Eu fui a honra do império, a cor do seu brasão. Lutei contra o rei demônio, venci a escuridão. Mas pela glória que eu trouxe, recebi uma maldição. Pra levar ao povo do império justiça ou salvação. Levaram tua luz, minha única alegria. Agora sou ossos, um eco na noite fria. Minha jornada de morte tem um motivo seu: trazer de volta a justiça que se perdeu. Ossos no corpo, mas fogo na alma. Por tua vida eu perdi minha calma. Mensageiro da morte numa busca sem fim. Sou a lâmina que corta a falsa redenção. Ossos no corpo, mas fogo na alma. Por tua vida eu perdi minha calma. Mensageiro da morte numa busca sem fim. Sou a lâmina que corta a falsa redenção. O herói que aplaudiram longe causa pavor. O esqueleto que julga um reino pecador. O povo que se calou vai conhecer a dor. Farei todos pagarem por um futuro melhor. Caço os culpados neste mundo de dor. Num corpo de ossos que é movido por vingança. Cada alma que ceifo me afunda na escuridão. Mas é um passo a menos pra minha redenção. Se a história te pegou, o próximo passo é teu. Pra acompanhar a saga que nasceu no breu. Deixa o teu like e se inscreve pra não perder o fio. E veja o meu próximo vídeo te causar um arrepio. Ossos no corpo, mas fogo na alma. Por tua vida eu perdi minha calma. Mensageiro da morte numa busca sem fim. Sou a lâmina que corta a falsa redenção. Ossos no corpo, mas fogo na alma. Por tua vida eu perdi minha calma. Mensageiro da morte numa busca sem fim. Sou a lâmina que corta a falsa redenção.